Fala, minha família Caipora! Tudo bom com vocês? Para quem está chegando no canal pela primeira vez, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o único canal que traz uma porrada de palpites para vocês com uma média de 80% de acertos, beleza, galera? Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazermos as nossas análises e também iremos utilizar os resultados dos nossos palpites na planilha Caipora, beleza? E falando nisso, eu trago para vocês a nossa planilha com os resultados dos palpites do dia 8, tá? Vou comentar somente sobre os palpites para não esticar muito o vídeo. Tivemos 35 palpites com 28 greens e 7 heads. Isso mesmo, foram 28 greens e 7 heads, uma média muito boa. E verificando nos palpites do dia 9, tivemos todos os jogos. Foram 44 palpites que corrigimos a quantidade, com 34 greens e 10 heads, beleza? 34 greens e 10 heads. Uma média muito boa, beleza, galera? E vamos lá para os nossos palpites. Não se esqueçam de salvar a nossa planilha Caipora nos favoritos do seu navegador. O link está no topo dos comentários, junto com o link do nosso canal no WhatsApp, beleza, galera? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueçam de deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês estão achando dos nossos vídeos e também da nossa quantidade de palpites e acertos, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 10? Bora pra intro! Bora, família Caipora, vamos acelerar nossa locomotiva porque temos muitos palpites para este domingo, beleza? Separei Eu Sofia versus Farrabat. Separei essa partida no Marrocos com o over do 1,5 gols. O Farrabat jogando fora de casa tem 69% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Eu Sofia, ele tem 28%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Farrabat, 2 empates e 2 vitórias do Eu Sofia. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Farrabat vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, é over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Alemão Warriors versus North District. Separei essa partida em Hong Kong com over 2,5 gols. O Le Mans, ele tem 78% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O North District tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-1 para o Le Mans. E em séries, o Le Mans, ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o North District vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sydney contra Brisbane. Separei essa partida na Austrália com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Sydney tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Brisbane tem 44%. No histórico são 20 vitórias para cada lado e 19 empates. E a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sydney vem marcando nos últimos 10 jogos e o Brisbane vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? E verificando na casa do Sydney, tivemos gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Santos de Guapiles versus Deportivo Saprissa. Separei essa partida da Costa Rica com o under 4,5 gols. O Saprissa tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Santos de Guapiles tem 17%. No histórico são 45 vitórias do Saprissa, 15 empates e 14 vitórias do Santos. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Santos vem perdendo as 5 partidas e o Saprissa vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Inter Miami contra o Montreal. Separei essa partida com over 1,5 gols na MLS dos Estados Unidos. O Inter Miami tem 59% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos.
o Montreal tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Montreal, 1 empate e 2 vitórias do Miami. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, do Miami vem marcando gols nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Inter Miami, over 1,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Azerbaijão, separei Karabag versus Zaira. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Karabag tem 62% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Zaira tem 56%. No histórico são 22 vitórias do Karabag, 11 empates e 1 vitória do Zaira. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries do Karabag, ele vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Karabag, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Bélgica, separei Clube Brugge versus Old Riverly. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Brugge tem 72% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Old ele tem 44%. Verificando o histórico são 12 vitórias do Brugge, 2 empates e 3 vitórias do Old. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries do Brugge, ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brugge, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Slaven Belupo. Separei essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo na Croácia. O Zagreb tem 76% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slaven Belupo tem 56%. Verificando o histórico são 63 vitórias para o Zagreb, 9 empates e 6 vitórias do Belupo. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Zagreb vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente na casa do Zagreb. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo de ambas as equipes em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Copenhague versus Lyngby. Separei essa partida na Dinamarca com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Copenhague tem 74% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyngby tem 39%. No histórico são 34 vitórias do Copenhague, 7 empates e 10 vitórias do Lyngby. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Copenhague não empata 5 partidas e o Lyngby vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, overgol no primeiro tempo também de ambas as equipes na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Livingston. Separei essa partida com overgol no primeiro tempo também. O Celtic tem 83% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Livingston tem 33%. No histórico são 28 partidas para o Celtic, 7 empates e 2 partidas para o Livingston. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Livingston vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, overgol no primeiro tempo também ocorreu na maioria das partidas. Então para essa partida, overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora, Hibernian versus Rangers. Separei essa partida também com overgol no primeiro tempo. O Rangers jogando fora de casa tem 63% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hibernian tem 50%. No histórico são 69 vitórias do Rangers, 16 empates e 21 vitórias do Hibernian. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rangers vem marcando a 10 jogos e o Hibernian vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Lamia contra o AEK Atenas. Separei essa partida na Grécia com overgol no primeiro tempo também. O AEK Atenas tem 79% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 50%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Atenas e 3 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atenas ele vem a 10 jogos marcando gols e o Lamia vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes,
tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei a Ajax contra a Fortuna Sittard. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O Ajax tem 66% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortuna tem 56% também. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Ajax, 3 empates e 4 vitórias do Fortuna. A média de gols é de acima de 3,5 gols e, em séries, o Fortuna vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Feyenoord versus Heracles. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O Feyenoord tem 85% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heracles tem 39%. No histórico são 25 vitórias do Feyenoord, 9 empates e 4 vitórias do Heracles. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Feyenoord vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Heracles vem sofrendo nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Maccabi Bnei Haina versus Maccabi Haifa. Separei essa partida com over 2,5 gols em Israel. O Maccabi Haifa tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Bnei ele tem 39%. No histórico é uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gol é de abaixo de 1 gol. Verificando em séries, o Maccabi Haifa vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes não tivemos over 2,5 gols. Porém, nos últimos jogos dos campeonatos tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Benfica contra o Estoril. Separei over 2,5 gols para essa partida. O Benfica tem 80% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estoril tem 33%. No histórico são 22 vitórias do Benfica, 4 empates e 1 vitória do Estoril. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Estoril vem marcando há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Benfica, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Arouca contra o Sporting. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Sporting tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arouca tem 67%. No histórico são 14 vitórias do Sporting, 1 empate e 1 vitória do Arouca. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Sporting vem marcando nos últimos 10 jogos e o Arouca vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Slavia Praga versus Teplice. Separei essa partida na República Tcheca com over gol no primeiro tempo. O Slavia Praga tem 81% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Teplice tem 67% também. Verificando o histórico, são 23 vitórias do Slavia, 13 empates e 10 vitórias do Teplice. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Teplice vem em 7 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Vitória Pilsen versus Sparta Praga. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Sparta Praga jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Pilsen tem 83%. Verificando o histórico, são 20 vitórias para o Pilsen, 8 empates e 21 para o Sparta. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Pilsen vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols
na maioria das partidas, foram 5 das últimas 6. Na casa do Pilsen, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Basel. Eu separei essa partida na Suíça com over 1,5 gols. O Young Boys tem 55% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Basel tem 50%. No histórico são 31 partidas para o Young Boys, 23 empates e 36 para o Basel. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Young Boys vem perdendo a 3 partidas e o Basel vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Young Boys, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Fenerbahçe contra Pendikspor. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Turquia. O Fenerbahçe tem 80% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Fenerbahçe e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Fenerbahçe ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Pendikspor ele vem perdendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos uma vitória por 5-0 do Fenerbahçe na última partida, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu o gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida no México, Monterrey contra o Mazatlán. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Monterrey tem 68% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 39%. No histórico são 24 vitórias do Monterrey, 14 empates e 8 vitórias do Mazatlán. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Monterrey vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Monterrey, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Boca Juniors versus Racing. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Boca tem 44% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Racing também tem 56%. Verificando no histórico, são 24 vitórias do Boca, 9 empates e 17 do Racing. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Racing vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Paris Saint-Germain contra o Stade Reims. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain tem 69% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Reims tem 44%. No histórico são 12 vitórias do Paris Saint-Germain, 4 empates e 3 vitórias do Reims. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Paris Saint-Germain vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Reims vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Leverkusen versus Wolfsburg. Separei essa partida também com over meio gol no primeiro tempo. O Leverkusen tem 72% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Wolfsburg tem 44%. Verificando o histórico, são 24 vitórias do Leverkusen, 10 empates e 20 vitórias do Wolfsburg. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem marcando a 7 jogos e o Wolfsburg vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Milan contra o Empoli. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Milan tem 68% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%, enquanto o Empoli tem 50%. No histórico são 16 vitórias do Milan, 8 empates e 3 vitórias do Empoli. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Milan vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas, foram em 4 das últimas 6. Na casa do Milan, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Madrid contra o Celta de Vigo.
Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Real Madrid tem 73% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celta tem 39%. Verificando o histórico, são 35 vitórias do Real Madrid, 6 empates e 12 do Celta. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Real Madrid vem marcando a 10 jogos e o Celta vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também ocorreu na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Liverpool contra o Manchester City. Separei essa partida com over 2,5 gols. O City jogando fora de casa tem uma probabilidade de vitória de 43%, 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Liverpool tem 89%. Verificando o histórico, são 29 vitórias do Liverpool, 19 empates e 15 do City. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Liverpool, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense contra o Londrina. Separei essa partida com over 2,5 gols no Campeonato Paranaense. O Atlético Paraná tem 64% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Londrina tem 61%. Verificando o histórico, são 12 vitórias do Atlético, 8 empates e 9 do Londrina. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Londrina vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Goiás contra o Goiânia. Separei essa partida no Campeonato Goiano com o Goiás para se classificar. O Goiás tem 66% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Goiânia tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Goiás e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Goiás vem em 5 jogos sem derrotas e venceu 4, enquanto o Goiânia vem sem vitórias às 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o Goiás vencendo 5 das últimas 6 partidas e empatou uma por 0-0. Últimos jogos nos campeonatos, o Goiás vem vencendo a maioria das partidas e a única partida ele empatou com o próprio Goiânia por 0-0. Porém, eu acredito que para essa partida o Goiás vencerá ou provavelmente se qualificará. Beleza, galera? Próxima partida, Maracanã contra o Fortaleza. Separei essa partida com over 2,5 gols no Campeonato Cearense. O Fortaleza tem 68% de probabilidade de vitória e está com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Maracanã ele tem 50%. Verificando em séries, o Fortaleza vem marcando há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Água Santa contra o Corinthians. Separei essa partida no Campeonato Paulista com vitória e empate para fora. O Corinthians tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Água Santa também tem 50%. Verificando no histórico, é uma vitória para cada lado e em média temos 3 gols por média. Verificando em séries, o Água Santa vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate do Corinthians em uma das duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu e empatou a maioria das partidas que disputou nos últimos jogos e o Água Santa venceu 2 últimas partidas em casa, mas ele não vem se dando muito bem na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida, o Ituano contra o São Paulo. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O São Paulo tem 65% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Ituano tem 17%. Verificando o histórico, são 9 partidas para o São Paulo, 7 empates e 2 vitórias do Ituano. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Ituano vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em uma das últimas 6 partidas.
últimos jogos dos campeonatos, ocorreu o over em meio gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over em meio gols para esta partida, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, bora com o nosso bilhete? Separei over em meio gols para Io Sofia versus FAR Rabat, over meio gol no primeiro tempo para Sydney contra o Brisbane Roar, over meio gol no primeiro tempo para Celtic contra o Livingston, over meio gol no primeiro tempo para Feyenoord versus Heracles, over 2,5 gols para Benfica contra o Estoril e over 1,5 gols para Young Boys versus Basel. Próximo, separei Fenerbahçe contra o Pedikspor com meio gol no primeiro tempo, over meio gol no primeiro tempo para Paris Saint-Germain versus Stade de Reims. Separei over meio gol no primeiro tempo para Leverkusen versus Wolfsburg, over meio gol no primeiro tempo para Real Madrid contra o Celta, over 1,5 gols para Liverpool versus Manchester City e over 1,5 gols para Atlético Goianiense contra Goiatuba. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!